Livraria Católica Filhos da Imaculada. Conhecimento e espiritualidade. Uma demora que alcança milagres. São Lucas conta que certo dia, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro. Lançou-se a seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de uns 12 anos que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum a pudesse curar, aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto. E no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: tua filha acaba de morrer, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus o ouviu e disse a Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. Quando Jesus chegou à casa, não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, Tiago, João, com o pai e a mãe da menina. Todos, entretanto, choravam e se lamentavam, mas Jesus disse: não choreis, a menina não morreu, mas dorme. Zombavam dele, pois sabiam bem que estava morta. Mas segurando ele a mão dela, disse em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe a vida e ela levantou-se imediatamente. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram tomados de pasmo. Jesus ordenou que não contassem a pessoa alguma o que se tinha passado. Esse trecho está em Lucas, no capítulo 8, versículos de 40 a 56. A filhinha única de Jairo estava desenganada. Sua morte era iminente e o pai nada poderia fazer para salvá-la. Sem dúvida, ele já tinha usado todos os recursos possíveis para curá-la. Mas os médicos não tinham mais esperança e eram unânimes quanto ao diagnóstico: a menina iria morrer logo. Jairo não media esforços para reverter o quadro e usava de seu prestígio, influência e dinheiro para trazer qualquer um que pudesse ajudar a garota. Ele a tinha levado aos melhores hospitais, experimentado todos os tratamentos. Não havia sábio, cientista ou médico que ele não houvesse procurado. Sua filha havia recebido toda a assistência de especialistas romanos, gregos e semitas. Da parte do pai, nada lhe faltou. Mas em cada tentativa fracassada, a esperança de Jairo abria caminho para dar espaço ao desânimo. Já cansado de lutar, acreditava sempre menos que alguma coisa ainda pudesse ser feita. Sinceramente, ele já nem acreditava mais. Era seu amor pela menina que não o deixava desistir. Aconteceu que justamente no dia em que a garota piorou gravemente e estava às portas da morte, Jairo ouviu falar de Jesus e seus discípulos. Contaram-lhe que a força de Deus estava com esses homens e por isso muitas curas e milagres aconteciam por meio deles. Dizia-se que Jesus tinha curado muitos entrevados, que ele conseguia devolver a saúde inclusive aos leprosos, e pessoas de confiança garantiam que até gente morta ele havia feito reviver. O que então o impedia de chamá-lo para dar uma olhada na menina? Não havia nada a perder. Quem sabe ele conseguisse sucesso onde outros falharam. O problema é que o pai já não tinha forças. Nem sabia se conseguiria suportar outra pessoa a dizer-lhe o que de pior se poderia escutar. Queria perder sua garotinha tão amada. Seria certo continuar insistindo contra o inevitável? Se desse errado, por acaso não iria aumentar a sua dor e tristeza?
Como pode uma decisão tão simples custar tanto? Os parentes pediam que ele não fosse. Os médicos afirmavam que era uma perda de tempo. A dúvida o torturava. Jairo teve que enfrentar o risco de uma nova decepção, e o medo tornou sofrida a sua escolha. Afinal, a filha poderia morrer enquanto ele estivesse a caminho. Numa atitude corajosa, o pai não se deixou influenciar pelo pessimismo dos outros, nem ficou preso à possibilidade que acontecesse coisa pior, mas buscou forças no fundo da alma e acreditou que daquela vez seria diferente. Em seu coração sentia que algo bom poderia acontecer. Lançou ainda um olhar cheio de compaixão para sua mocinha moribunda e pôs o pé na estrada sem saber o que o esperava pela frente. Debaixo do protesto dos parentes e da reprovação de seus amigos, Jairo foi ao encontro de Jesus. E já havia caminhado um bocado, quando ainda longe pôde avistar o Senhor cercado de pessoas por todos os lados. Foi aproximando-se devagar, ensaiando as palavras que iria dizer ao mestre. Já não era o chefe da sinagoga, mas um simples homem que tinha o coração na mão e os olhos marejados de lágrimas. Estava apreensivo como alguém que não sabe o que vai acontecer. No momento em que seus olhos cruzaram com os de Jesus, aquele pai não resistiu e, caindo aos pés do Senhor, suplicou que fosse à sua casa. Mateus diz que ele rezou pedindo: vem pôr suas mãos sobre a minha filha e ela viverá. O Evangelho afirma que Jesus se levantou e foi atrás dele juntamente com seus discípulos. Uma força inexplicável, um alívio imenso invadiram a alma daquele pai. Pela primeira vez em muito tempo, voltou a sentir alguma alegria. Mal acreditava que Jesus tão prontamente havia aceitado seu pedido e já estavam a caminho, quando o inconveniente interrompeu a viagem. Sem mais nem menos, uma mulher parou Jesus. Enquanto o tempo passava, a vida de sua filha se esvaía. Em cada minuto de demora, seu coração de pai sofria dentro do peito. Todavia, aquela mulher também era doente, e Jairo teria que esperar. Ele estava despedaçado, não sabia o que fazer. Jesus parou, pois queria saber quem o havia tocado, e ninguém se manifestava. Primeiro, a mulher que lhe pôs a mão teve medo e não se apresentava. Depois, quando se viu descoberta, não parava de falar e foi contando em detalhes a longa história de seus 12 anos de sofrimento. Ao escutar a história, a aflição de Jairo foi se transformando em esperança. A espera tinha valido a pena. Era mesmo verdade o que falavam de Jesus. E ele acabara de testemunhar um milagre. Mas antes mesmo que Jesus terminasse de conversar com a mulher, o que ele mais temia aconteceu. Chegou alguém de sua confiança dizendo: tua filha acaba de morrer. Não incomodes mais o mestre. O socorro havia demorado demais. Nessa hora, foi como se o chão se abrisse debaixo de seus pés. Sua filha única havia morrido, e o seu coração morria com ela. A morte do pai era pior que a da filha. Dela morria o corpo, mas dele morria toda a esperança. Sua menina havia partido, e ele não estava lá para segurar-lhe a mão e dizer adeus. Completamente desalentado, ele chorava o amargo pranto de quem já não tem razão para viver, nem tem em quem confiar. Jesus fixou seus olhos naquele homem endurecido pela decepção. Não lhe perguntou nada, apenas disse-lhe: não tenhas medo. Somente crê e ela será curada. O mestre olhava com misericórdia aquele homem que só conseguia pensar: o Senhor demorou demais. Jesus aproximou-se então do doente mais prejudicado e ferido, o pai. Disse-lhe com doçura e firmeza: não tenha medo, tenha fé. Apenas isto, acredite. O pai estava doente de medo e descrença. Lucas não diz o que Jairo respondeu, mas conta o que ele fez. Acreditou. Ele levou Jesus à sua casa. Ele, que já havia perdido as forças e a esperança, pôs sua confiança em Deus e acreditou em Jesus. Quando aquilo de que a pessoa precisa é algo impossível aos homens, quando nenhum parente ou amigo pode ajudá-la, o Espírito Santo a socorre para que ela creia e se abra a uma força de salvação sobrenatural.
Jairo, como alguém que não via mais saída, recorreu a Jesus. E Jesus o ajudou. O Senhor nunca ignora nosso pedido de socorro. Nenhum ser humano pode, por suas próprias forças, conquistar essa força do alto que é capaz de curar a enfermidade e mudar a vida de alguém. Ninguém, por mais que se esforce, pode merecer o favor de Deus. A fé que nos leva à cura e à salvação é uma graça que Jesus concede a quem reconhece humildemente que precisa da ajuda de Deus. Jesus deu sua palavra ao pai da menina. E ele acreditou sem impor condições. Acreditou mais em Jesus do que naquela terrível notícia que os seus ouvidos escutaram. Acreditou mais em Deus do que no fato de que sua filha estava morta. E ao acreditar, sua fé o curou. Quando passou a confiar mais em Deus do que em si mesmo e nos outros, quando nem a morte da filha foi capaz de fazê-lo voltar atrás, um caminho se abriu diante de seus olhos. Mas antes que a sua oração fosse atendida, teve que enfrentar um dos momentos mais tenebrosos da sua vida. A esperança atrai milagres. Quem espera em Deus não se decepciona. Jairo lutou por sua filha até o fim, e quando já não havia o que fazer, continuou insistindo. Isso fez que ele conseguisse até mais do que esperava. Foi a Jesus pedir pela vida de sua menina, e acabou encontrando a própria cura. Jesus quis primeiro dar vida ao seu coração destruído pela dor. Socorreu primeiro o enfermo que precisava mais. O que é mais importante? A cura física ou a cura interior? O que é mais fácil curar? Um corpo doente ou mudar o coração de uma pessoa? Podemos classificar as doenças como aquelas que têm cura e outras que não têm, mas com Jesus é diferente. Todas as enfermidades encontram nele o seu remédio. Ele cura primeiro o mais importante e urgente, o coração. A cura interior ajuda a firmar a fé. No momento em que Jairo acreditou, tudo se tornou possível para ele e sua filha. A fé curou o coração despedaçado do pai. Agora, Jesus iria devolver a vida ao corpo inerte da filha. Mas quando chegaram, fizeram uma terrível constatação. A garota havia falecido mesmo. Uma coisa foi ouvir a notícia. Outra, muito pior, era ver o fato. Conta a Escritura que todo mundo que estava ali desacreditou de Jesus. E alguns até zombaram dele, menos Jairo. Sua filha estava morta no quarto. Contudo, diante dele se encontrava o homem que pelo caminho curou a hemorragia daquela mulher. Como poderia duvidar depois de tudo que testemunhou? Como poderia pôr em dúvida a palavra daquele que havia acabado de devolver a vida ao seu coração transpassado de sofrimento? Jesus tinha lhe dado uma nova capacidade de acreditar e esperar coisas boas. Sentia-se mais vivo que nunca. A salvação de Jesus é uma mudança tão radical na vida da pessoa que ela sente como se tivesse nascido outra vez. É uma vida nova, apesar de aparentemente tudo permanecer como antes. Jairo sabia que tudo estava diferente porque Jesus o tinha curado. E junto com a sua cura veio também o remédio de sua menina. A conversão do pai abriu as portas para que a filha fosse salva. Então, cheio de misericórdia, Jesus aproximou-se da mocinha e, segurando a sua mão, disse com a autoridade de filho de Deus: Menina, levanta-te. Ela voltou a respirar e imediatamente se levantou. Pai e mãe a abraçaram e juntos choraram, mas eram lágrimas de alegria. Jesus aceitou entrar na casa de Jairo, mas antes precisou entrar em seu coração. Para dar vida à moça, queria que o pai experimentasse primeiro a fé que dá a vida. Quando Jairo acreditou firmemente que sua filha poderia ser curada, então o milagre aconteceu. No momento em que o pai buscou ajuda com a pessoa certa, Jesus o encheu de fé e depois disso é que sua filha encontrou socorro. Somente a fé nos faz compreender que para Deus tudo é possível, mesmo que seja a cura de uma doença grave. Ainda que todas as evidências demonstrem que o caso está perdido, Deus pode curar sempre, porque o seu poder se manifesta em toda a sua força, onde os homens já não podem fazer nada.
Livraria Católica Filhos da Imaculada. Conhecimento e espiritualidade.